Senhor, nós declaramos que o Senhor pode falar conosco ainda mais essa noite. O nosso coração está aberto para receber a sua palavra como uma terra fértil, ó Deus, e cremos que a sua palavra é uma boa semente. Ó Deus, fale conosco ainda mais essa noite, em nome de Jesus, amém? Queridos, quem aqui já está saindo? Agora Deus já falou contigo aqui nesse culto. Quem aqui já está? Olha, Deus já falou comigo através dos louvores, através da oração, amém? Quem aqui já tem testemunho para contar? Amém? Você já foi curado aí no o seu coração, os seus sentimentos, a sua cura física, você que foi curado fisicamente, tinha um diagnóstico contrário, você vai lá, você faz o diagnóstico e depois nós vamos mostrar aqui, ó. Amém? Nós vamos mostrar aqui o que Deus faz, porque o Deus é um Deus de milagres. Amém? Esse culto não é quarta profética, porque simplesmente nós olhamos para a quarta, precisávamos dar um nome e colocamos quarta profética. Não, mas é porque você está em um ambiente profético para a sua vida. Amém ou não amém, igreja? Você está num ambiente, que quando você entra aqui, não é por estar num prédio físico, mas é por você estar com pessoas sedentas pela presença de Deus, é por você estar num ambiente de pessoas com altas expectativas para aquilo que Deus pode fazer. Então às vezes você entrou tudo cabisbaixo, você entrou tudo minguadinho, tudo cansado, mas você está do lado de uma pessoa que está radiante, buscando tocar as vestes de Jesus, e você fala assim, meu Deus, se Ele tocar, eu também quero tocar, amém? Amém ou não amém? Então, ó, se tem alguém recebendo, eu também quero receber. Amém, igreja? Então preste atenção. Se tem alguém recebendo do seu lado, começa a receber junto. Não pode ser mais um culto, mas esse é o culto que Deus já está falando contigo. Deus já está falando com você. E eu quero compartilhar uma palavra que eu trago o título dessa palavra como fundamentos. Fundamentos. Agora você me pergunta assim, pastor, por que fundamentos? Porque fundamentos são fundamentais. Amém? Repita comigo, fundamentos são fundamentais. Meu Deus, mas que coisa mais redundante, pastor. Vamos lá, vamos entender os negócios aqui. Uma construção, uma grande edificação, como essa que está aqui do lado do prédio da nossa igreja. Esse prédio aqui é um prédio, não sei, tem quantos andares, Vini? 14, 15? Por aí, 14, 15 andares aqui do lado. Esse prédio, meus irmãos, ficou anos sendo estruturado a sua fundação. Mas foi assim uma coisa de anos, mais de 2 anos eu acho, né, Vini? Por que eu estou falando isso? Porque isso me marcou, me chamou muita atenção. O pessoal, quando foi escavar, teve algumas surpresas ali no terreno. Tiveram algumas dificuldades, encontraram mais água do que estava calculado, enfim, foram surpreendidos por algumas coisas, tiveram que readequar o projeto, tiveram que fazer algumas mudanças, tiveram que trabalhar muito para dar um escoar para a água. Isso demorou anos. Eu lembro que nós passávamos aqui do lado, nós víamos aqui que essa casa aqui ao lado é os gabinetes, são as salas dos cursos da igreja, os gabinetes pastorais, as salas para discipulado. Então, todo dia a gente está aqui, todo dia tem alguém aqui do lado, todo dia. E eu lembro que eu chegava ali, e eu olhava do lado, e não acontecia nada, só tinha um buraco, e os homens trabalhando. Os homens saíam muito sujos, todo dia, os homens saíam tudo muito sujos ali, e trabalhavam, e nada, durante anos. Acontece que de repente, aos nossos olhos, algo começou a surgir. As fundações, elas começaram a ser deixadas para trás, e os pilares começaram a surgir. Gente, se a fundação, estou colocando aqui algo esporádico, mas se a fundação demorou 2 anos para ficar pronto, o prédio inteiro demorou 1 ano. Depois que começou a surgir, foi um negócio muito rápido, foi muito rápido. Foi igual o bambu chinês. O bambu chinês fica anos cavando as suas raízes, e em horas ele cresce vários centímetros, e um dia ele cresce 1 metro. É um negócio surreal. Por que eu estou falando isso? Porque o fundamento é algo que ninguém vai ver, mas é fundamental para a edificação que aparece. É aquilo que ninguém precisa ver na sua vida, mas você sabe aonde está alicerçado. Você sabe aonde a sua vida está. O fundamento você não fica mostrando para todo mundo. O fundamento você fica demonstrando para Deus aquilo que Ele pode entregar sobre a sua vida.
Sabe, tem muitas coisas que eu não recebi ainda na minha vida, é porque eu estou fundamentando o meu coração para que eu esteja preparado para viver aquilo que Deus já mostrou que eu irei viver. De quebra, algumas coisas hoje eu vivo, que Deus havia me mostrado lá 10 anos atrás, que demoraram-se 10 anos para quê? Para que o fundamento estivesse preparado, para que o meu coração não se desvirtuasse. Por isso, meus irmãos, o fundamento é fundamental. O fundamento é primordial para que você construa algo relevante aqui nessa terra. Sabe, todo ano eu faço uma reflexão na minha vida. Todo ano no meu aniversário eu penso assim, tá, mas o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo? Quem me conhece, quem anda comigo mais próximo, sabe que eu sou alguém inconformado em ser mais um aqui nessa terra. Eu sou alguém que, olha, eu não quero ser mais um. Se todo mundo está fazendo a mesma coisa, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer um pouquinho diferente aquilo que todo mundo está fazendo. É algo que Deus tem comigo. É uma palavra que Deus ele tem para a minha vida. Então todo ano no meu aniversário eu faço essa reflexão. O que eu estou fazendo da minha vida? Como os meus 28 anos estão andando até aqui. Sabe, e eu convido você a fazer essa reflexão do que você tem feito na sua vida, porque a partir do momento que você pensa aquilo que você tem feito na sua vida, você começa a se deparar, se você tem gastado tempo com aquilo que verdadeiramente importa ou não. Amém? Vamos lá, primeiro fundamento que você precisa olhar essa noite: não apague o Espírito. Repita comigo, primeiro fundamento: não apague o Espírito. Veja só, Eli era um profeta, um homem de Deus, boca de Deus aqui na terra, amém? Um homem de Deus aqui na terra. Acontece que Eli estava de avançada idade, já estava no final da sua jornada aqui. A responsabilidade da casa de Eli qual era? A responsabilidade da casa de Eli era manter o candelabro no tabernáculo, que hoje nós falamos com Deus na nossa casa, nós falamos com Deus no carro, nós falamos com Deus na igreja, nós falamos com Deus caminhando, andando de bicicleta, correndo, em qualquer lugar eu falo com Deus, porque Deus, Ele habita em mim a partir do momento que eu aceitei Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Mas na época era diferente, na época era um lugar, na época tinha um espaço exclusivo para algumas pessoas. Agora entenda que naquele tabernáculo existia um candelabro, e o candelabro significava a presença do Espírito Santo. A responsabilidade de manter aquele candelabro aceso era de quem? Da casa do profeta, da casa de Eli. Agora tinha um combustível para aquele candelabro se mantesse, para que aquele candelabro se mantesse aceso. Era o azeite. Agora, meus irmãos, entenda algo, que Eli estava de avançada idade. A responsabilidade de dar manutenção ao combustível ficou para quem? Para os filhos. Agora, os filhos começam a negligenciar aquilo que era a responsabilidade dada por Deus para aquela casa. Então eles começam, imagino eu, em um dia, Mateus, aí era algo para fazer todo dia, pastor Vinícius, então eles vão um dia, mas no outro eles percebem que ainda tem combustível. Aí no terceiro dia, eles percebem que ainda tem combustível, não precisa substituir. Então no quarto, eles vão lá e preenchem novamente, mas lá no início do novo ciclo, eles falam assim, mas da outra vez demorou 3 dias, então eu vou daqui 3 dias de novo. E eles começam a negligenciar aquilo que era uma função, aquilo que era algo que Deus havia colocado, comissionado para que eles fizessem. Presta atenção aqui. Até que um dia, eles deixam a chama do Espírito apagar. Deixa eu falar algo a você, não apague o Espírito na sua vida, porque Deus ele precisa levantar um novo profeta, porque da geração de Eli, ela foi toda corrompida. Ele inicia como uma boca de Deus, mas ele termina como alguém que foi todo corrompido, com a geração toda corrompida aqui na terra. Deixa eu falar algo a você, meu querido e minha querida, você pode iniciar bem, mas você tem que terminar bem também. Você pode começar bem, entendendo, vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida, sendo intencional em você ver Deus na sua vida, sendo intencional em você dar liberdade para o Espírito Santo na sua vida, mas você tem que terminar da mesma forma.
Você tem que ser intencional em todos os momentos. Por isso, não apague o espírito. Deixa eu falar algo a você. Quem é que já fez churrasco um dia na vida? Já fez churrasco? Já viu alguém fazer churrasco? Amém? Meus irmãos, o churrasqueiro de plantão aí, me diz uma coisa, o fogo está pegando lá na churrasqueira, o negócio está estralando na churrasqueira. Se pega uma brasa que está lá no meio e deixa ela no cantinho sozinha, continua queimando ou apaga? Apaga. Deixa eu falar algo, não quer apagar o espírito? Não se distancie de pessoas que estão queimando. Amém? Teve 2 ou 3 que pegaram, vou falar de novo para esse lado aqui. Não quer apagar o espírito? Não se distancia de quem está queimando. Não fica longe de quem está vivendo aquilo que Deus tem para a vida dele. Não fica longe de quem está entendendo o poder do Espírito Santo na vida dele. Não fica longe de quem está entendendo que a revolução que o Espírito Santo fez e tem feito na vida dessa pessoa. Não quer apagar o espírito? Junte-se a alguém que está queimando. Quem é que está queimando por Deus? Quem é que quer mais de Deus? Amém? Olha só, se você não está queimando ainda, fica ligado em quem levantou a mão aí, no final cola nessa pessoa. Amém? Segundo ponto, é melhor você voltar que prosseguir sem. Segundo fundamento que eu e você nós precisamos ter, se o primeiro é não apagar o espírito, eu tenho que ser intencional em tudo que eu faço, em todo momento, em toda a minha vida, em toda a atitude, para que eu não deixe o Espírito Santo em segundo plano. O segundo ponto é o seguinte: é preferível eu parar e ver aonde que eu deixei Jesus, do que eu prosseguir sem Ele. Veja só, pastor, tem como esquecer Jesus? Tem como. Pastor, tem como eu deixar Jesus para trás na minha vida? Tem como. Olha só, Maria e José, escolhidos pelo próprio Deus para serem os pais de Jesus aqui na terra. Olha a responsabilidade desse casal. Quem aqui tem filho? Você sabe responsabilidade de criar uma criança, amém? Agora imagina você criar Jesus. Imagina, o próprio Deus fala, cria-se toda uma situação inusitada, uma concepção de Maria, de Jesus no ventre de Maria, uma obra sobrenatural. Maria e José sabiam o ministério de Jesus, sabiam que Jesus não era uma criança normal, sabiam que Jesus não era mais um nessa terra, sabiam que Jesus tinha um propósito aqui nessa terra, esqueceram Ele. Uma vez no ano, eles iam até Jerusalém celebrar uma festa, só que nessa vez Jesus vai junto, e quando eles estão lá em Jerusalém, eles celebram a festa, eles estão voltando para a sua casa, e quando eles estão ali, a uma distância praticamente de uma caminhada de um dia, Maria percebe que Jesus não estava com eles. Maria percebendo que Jesus não estava com eles, Jesus não estava do lado dela, Jesus não estava do lado de José, então eles estavam numa caravana. Eu imagino então que Maria, ela começa a procurar com o pessoal que está na frente, fala assim: vocês viram Jesus? Então, ela percebendo que Jesus não estava na frente, ela vai para trás, fala assim: vocês viram Jesus? E ninguém tinha visto Jesus, até que eles tomam a decisão de voltar para Jerusalém, e quando eles voltam para Jerusalém, Jesus estava lá. Deixa eu falar algo a você, querido e querida, é preferível você parar e voltar e pegar Jesus, do que você prosseguir chegar antes sem que Ele esteja contigo, sem que você esteja caminhando com Jesus. Caminhar com Jesus significa você estar fazendo a coisa certa. Caminhar com Jesus na sua vida significa você estar indo no caminho certo. Caminhar com Jesus na sua vida significa você estar indo na direção certa. Caminhar com Jesus na sua vida significa você estar do lado certo do negócio. Tomar decisões com Jesus na sua vida significa você pautar decisões não por aquilo que os seus olhos veem, mas por aquilo que Deus já falou a seu respeito. Caminhar com Jesus na sua vida é você entender que pela ótica humana um milagre pode ser impossível, mas por uma ótica celestial, aquele que está contigo transforma o impossível em impossível. Caminhar com Jesus é descansar em meio à tempestade.
Veja, os discípulos estavam no barco, a tempestade vem, Jesus está dormindo, Jesus acorda e acalma a tempestade. Deixa eu falar algo a você, tem tempestade na sua vida, convida Jesus para entrar no barco, convida Jesus para andar com você, convida Jesus para estar contigo, e convida Jesus, porque a tempestade pode significar dias turbulentos, mas ela significa que o milagre vai acontecer na sua vida. Sabe que nós estávamos indo viajar agora, eu fui viajar no meu aniversário. O pessoal está falando que eu fugi para pagar janta. Mas olha só, fomos viajar, e fazia muito tempo que eu não viajava de carro. Eu falei, vamos de carro dessa vez. E quando a gente chegou ali na região de Laje, a gente pegou um pé da água violento. Um temporal violento. Muito forte mesmo. Vários carros começaram a parar no acostamento. Dos dois lados, o carro com o alerta ligado. E eu lembro que eu diminuí valendo a velocidade, assim, valendo, e fomos indo em meio àquela tempestade. E eu me lembrei que uma vez eu estava viajando com meu sogro experiente na estrada. Eu falei, rapaz, mas por que você não para? Ele falou, não, é melhor eu não parar, porque eu saio antes do negócio, do que eu parar e ficar aqui. E eu lembro que nós passamos aquela nuvem, aquela tempestade, e quando eu olhei no retrovisor, gente, era incrível, porque a nuvem ela estava sobre aquela região da tempestade. Então nós passamos no meio daquele negócio. E a Karen falou comigo, ela falou, amor, imagina se nós tivéssemos ficado parados. A gente estava lá na tempestade ainda. Deixa eu falar algo a você, querido e querida. Quando Jesus está contigo, você não fica parado em meio à tempestade. Você anda, porque o milagre vai acontecer. Você não para, você prossegue, porque o milagre está contigo. Sabe, sem Jesus na minha vida, eu fico parado em meio à tempestade. Sem Jesus na minha vida, eu fico parado olhando a circunstância. Com Jesus na minha vida eu prossigo, porque eu sei que Ele é aquele que anda sobre as águas, Ele é aquele que faz eu andar sobre as águas, Ele é aquele que provoca o milagre que eu estou procurando, Ele é aquele que me traz a resposta que o meu coração está aflito. Amém? Você que está em casa aí, dá um amém aí nos comentários. Queridos, primeiro ponto, não apaga o Espírito. Repita comigo, primeiro ponto, não apague o Espírito. Segundo ponto, é preferível voltar que prosseguir sem Jesus. Terceiro ponto, agora repete com força. Terceiro ponto, valorize o que precisa ser valorizado. Olha só, estou falando aqui sobre fundamentos, sobre coisas que são inegociáveis na sua vida. Você não apagar o Espírito, você não tomar atitude sem que Jesus esteja com você. Pastor, como assim? Apareceu uma oportunidade, apareceu uma proposta, que vai ter que negociar princípios de Deus na sua vida. Foge, corre. Não, mas é bom, pastor, é aquilo que eu estou procurando. Mas vai ter que negociar princípios de Deus na sua vida, vai ter que abrir mão de coisas que Deus tem colocado na sua vida. Foge. Isso é você prosseguir, um exemplo de você prosseguir com Jesus na sua vida, ou você prosseguir sem Jesus na sua vida, aceitando, né, algo que quebre os princípios. Valorizar o que precisa ser valorizado, é você não abrir mão daquilo que você sabe, que é primordial na sua vida. Sabe, o Mauro aqui é corretor de imóveis, né, Mauro? Se uma construtora, ao construir um edifício, uma casa, ela começa a colocar materiais ruins na fundação, começa a colocar areia meia boca, tijolo meia boca, tijolo não, o concreto meia boca, brita meia boca, vai dar problema ou não vai? Vai dar problema. Entenda que a fundação, possivelmente, seja onde você mais vai precisar investir recurso, é onde você mais vai precisar investir o seu tempo, é onde mais você vai precisar gastar tempo, é na sua fundação, é no seu alicerce. Eu converso com pessoas que têm iniciado uma caminhada com Deus, têm iniciado uma caminhada rumo àquilo que Deus tem colocado na vida delas, e elas têm sido simplesmente revolucionárias nas suas atitudes, porque elas me falam assim, pastor, não tem como mais eu negociar, não tem como mais, eu tenho que gastar tempo, eu tenho que gastar minhas energias, eu nesse tempo, nessa estação, eu tenho que ser intencional em cavar os meus alicerces.
Agora, por que eu estou falando isso? Porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que se tornou rei. Agora você conhece a história de Davi. Davi era o homem mais improvável para se transformar num rei. Você sabe que lá do dia que o profeta Samuel entrou na casa do seu pai Jessé, nem convidado para a janta, para a festa, Davi tinha sido. Ele não estava nem no ambiente que Deus havia preparado para que ele recebesse a proposta, porque ele não tinha sido convidado pelo seu pai. Quando Davi entra na casa, o profeta fala assim: é esse aqui. Deus fala com Samuel: é esse aqui, é esse o futuro rei. No outro dia Davi está lá no trono ou não está? Não. Davi está lá sendo pastor. Davi está lá sendo filho menosprezado. Davi está lá cumprindo, preste atenção, Davi está lá cumprindo a jornada dele de vida normal, a rotina. Davi está lá. Agora Davi vai levar marmita para os seus irmãos. Tem lá um gigante, um filisteu, um incircunciso, menosprezando o seu povo. Ele vai lá, dá uma pedrada, você conhece a história, mata o gigante, derrota o gigante. Isso muda o nível de Davi. Agora de repente, Saul começa a ficar endemoniado de tempo em tempo. Agora Davi é chamado para estar no palácio do rei. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Eu vou abrir um parênteses aqui para você entender um negócio importante. Que aqui tem promessa da parte de Deus. Agora, gente, promessa, um negócio que é totalmente incabível para a situação que você vive. Levanta a mão aí. Quem aqui já recebeu palavra que você fala assim: não tem como acontecer não? É improvável. Olha só, Davi escutar que seria rei era improvável. Davi escutar que seria rei era improvável. Agora, ele está no ambiente do rei, porque Deus está mostrando para ele que era possível ele ser rei. Deixa eu te falar um negócio. O vô de Davi era rei? Sim ou não, igreja? O pai de Davi era rei? Davi era o quê? Se transformou no quê? Vamos de novo. O pai de Davi era rei? O vô de Davi era rei? Davi se transformou em o quê? Deixa eu falar um negócio para você. Talvez Deus tenha colocado palavras na sua vida, que você vai ser um grande empresário, mas quando você olha para trás, você não vê ninguém na sua família que é um empresário. Talvez Deus tenha colocado palavras na sua vida, que você vai ser um grande evangelista, um grande pastor, um grande líder, mas quando você olha para trás, você não vê ninguém. É porque a partir de você, Deus tem uma nova história para sua família. É porque a partir de você, Deus tem uma nova história para a sua genealogia. Não se trata de como foi, mas como vai ser a partir de hoje. Amém? Não se trata de como foi, mas como vai ser a partir de hoje. Agora, vamos lá. Quando Davi assume o reinado, Saul morre, Davi assume o reinado. Qual que é a primeira decisão de Davi? Ir atrás da Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus naquela época. O povo havia perdido a presença de Deus. O povo havia perdido a Arca da Aliança. Então Davi, ele toma a primeira decisão, e ele vai e pega a Arca da Aliança. Mas se não bastasse pegar a Arca da Aliança, a cada 6 passos que eles davam, a Bíblia fala que Davi sacrificava um animal. Sabe o que Davi está mostrando para mim e para você? Que não adiantava nada ele ter chegado naquele lugar, não adiantava nada ele ter chegado naquele lugar improvável na vida dele, sem que aquele que havia prometido estivesse com ele. Deixa eu falar algo a você, valorize aquilo que precisa ser valorizado. Você tem pisado em lugares, Deus vai te levar a pisar em lugares que você nunca havia sonhado talvez em pisar. Você vai estar em situações assinando contrato, que talvez antes era questão de sonho, mas um sonho impossível. Agora, valorize o que precisa ser valorizado, honre o que precisa ser honrado, porque não é sobre você ou aquilo que você sabe, mas é sobre aquele que prometeu e mudou a sua história, mudou a sua genealogia, mudou a sua família, mudou a sua casa, mudou o milagre que você tanto busca. Não é sobre nós, mas é sobre o que nós estamos carregando. Por isso nessa noite, olhe para os fundamentos da sua vida. Por isso nessa noite, olhe para aquilo que você precisa ser valorizado. Eu entrei no banco com 19 anos. Eu trabalhar no banco era um sonho para mim. Um sonho. Nossa, pastor, que tipo de... Era um sonho.
Meu sonho, meus irmãos, antes de tudo isso aí, era trabalhar com carro, ser chapeador, trabalhar com isso, eu gostava muito de carro. Agora Deus mudou a minha história, valendo. Tinha o sonho de estudar em colégio particular, estudei, de graça, no melhor de Chapecó. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Trabalhei como vendedor de carro, porque tinha o sonho de trabalhar com carro. Fui lá vender carro, 11 meses, mas eu não vendo um apito, fui lá vender carro. Do carro eu fui para o banco, 19 anos. Imagina, se eu tirei a barba agora, com 28, o pessoal está, que novo pastor. Imagina eu com 19 anos sem barba, um pouquinho mais de cabelo. Bastante mais de cabelo. Fui lá na entrevista, e eles me falaram assim, tá, mas por que contratar você? Aí eu falei, porque eu sei onde que eu quero chegar. Assim, porque eu sei que eu quero chegar. Falei, outra, eu nunca cheguei bêbado em casa, comecei a falar uns negócios que não tinha cabimento para entrevista. Aí depois eu fiquei sabendo que o chefe lá gostava de um negócio. Já pensou, João, você lá? O que você pensa? 19 anos, improvável, gente, eu estou falando disso porque é improvável. Aí estou lá eu no banco, passou-se aí uns 5 meses, estou eu numa reunião mensal, uma colega minha olha para mim e fala assim, Lucas, como é que você está na campanha? Eu falei, mas alemão, eu sabia fazer cálculo na HP? Que campanha? Que é isso? Eu falei assim, não, a campanha do banco, a campanha anual. Eu falei, onde que eu vejo esse negócio? Onde que eu vejo? Onde que eu entro para ver isso daí? Eu falei, entra aqui, ó, entrou lá, campanha. Lá dentro, no internet bank nosso, lá interno, o negócio, entrou. Quando eu entrei na página, de 1.500 funcionários, eu tinha ficado em 10º no mês passado. E no mês anterior eu tinha ficado em 1º, do Brasil inteiro. 5 meses de banco, 19 anos, sem experiência nenhuma no segmento. Quando eu olhei aquele negócio, ela falou para mim, ela falou, Lucas, você vai ir? Tinha mais 3 meses de campanha. Eu falei assim, Lucas, você vai ir? Aí eu olhei como se tivesse natural. Como se eu estivesse sabendo de tudo que está acontecendo. Aí eu olhei assim no canto, o símbolo da vela lá do hotel de Dubai. Um outro, não sei lá, o Burj Khalifa em Dubai. Eu falei, mas o que é esse negócio? Vou ver aqui. Ganhei uma viagem para Dubai. Eu falei, rapaz, na hora, no meu coração, eu falei assim, Deus, você criou a expectativa. Você criou a expectativa, eu nem sabia desse negócio. É contigo, Senhor, agora. Querido, querida, eu fui de graça. Fiquei em 9º no Brasil inteiro, com 19 anos. Meus colegas com anos de casa não tinham conseguido. Falaram assim, mas como é que esse cara aí novo chegou agora e está fazendo? Eu falei, sabe o que é? É Deus. Eu me lembro como se fosse hoje, quando saiu o resultado. Era no final do dia, eu estava na academia, e o meu chefe me mandou a mensagem, falou assim, Lucas, você ganhou. Eu lembro que na hora, na academia, eu fechei os meus olhos, eu falei assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor criou a expectativa e o Senhor cumpriu, muito obrigado. Deixa eu falar algo a você, você tem sonhos no seu coração, gaste tempo, seja intencional, em ter a sua vida alicerçada nos princípios de Deus, porque quando você menos esperar, você pisará em lugares que antes eram sonhos, você estará diante de pessoas que antes era impossível, porque não é sobre você, mas é sobre quem você está alicerçando os seus passos, quem você está andando do lado. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Se coloque em pé. Feche seus olhos. Você fala assim, Senhor, a partir de hoje, esses fundamentos aqui, Senhor, na minha vida, não me deixe apagar o Espírito. Não me deixe eu apagar a sua presença. Candelabro significava a presença do Espírito Santo. Ele apagado significava o quê? A ausência. O que na sua vida tem apagado a presença de Deus? Faça essa oração, faça assim, Senhor, o que na minha vida tem apagado a sua presença? O que na minha vida tem apagado, Deus? O seu fogo, a sua chama? O que tem apagado? É uma oração perigosa, porque você vai ter uma resposta que você não quer escutar. Agora, ore e fala assim, Senhor, aonde que eu deixei Jesus? Aonde que eu deixei Jesus? Eu estou aqui prosseguindo, estou andando em círculos,
Minha vida não está indo para frente. Aonde que eu perdi Jesus? Aonde que eu deixei Jesus para trás? Me mostra. Me mostra onde que eu deixei Jesus. Agora, Senhor, me ensina a te honrar sobre todo nome. Me ensina a valorizar o Senhor na minha vida. Me mostra, Senhor, como eu tenho que honrar o Senhor ainda mais. Me mostra, Deus, o que eu preciso fazer, o que eu preciso falar. Me dá coragem, me dá ousadia, me dá força, me dá discernimento. Comece a orar, igreja. Fala, Senhor, eu quero ter a minha vida fundamentada no Senhor. Eu quero ter a minha vida com o Senhor como alicerce, como esses princípios como alicerce das minhas decisões.